Meus irmãos, peço a vocês que, por gentileza, abram comigo a Bíblia de vocês, em João capítulo 18, do versículo 10 ao 14, lembrando que eu não consegui concluir esse sermão na semana passada, e eu vou dar prosseguimento hoje, e se Deus assim quiser, e eu conseguir, nós terminaremos ele hoje. O trecho que está diante de nós, ele narra o episódio em que o Senhor Jesus Cristo será preso, e nós vamos ler a partir do versículo 1 para contextualizá-lo, tá? Mas eu vou dar ênfase nos versículos de 10 a 14. Com a Bíblia aberta, vamos à leitura da palavra do Senhor. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival onde entrou com eles. Ora, Judas o traidor conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente ele lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. E isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Pode tomar o seu assento? Eu não sei se você, quando era jovem, há muito tempo atrás, se você tinha costume de assistir a Liga da Justiça, aquela liga composta por alguns super-heróis, Mulher Maravilha, o mais conhecido provavelmente é o Superman, o Batman estava ali também. E quando eu era criança eu gostava muito de assistir esse tipo de desenho. E depois na fase adulta continuei gostando dos filmes que saíram também. E provavelmente você já deve ter assistido os filmes da DC Comics. E lembro-me que quando eu assisti um desenho, lá na minha infância, uma cena me chamou a atenção na época. A cena em que os inimigos do Superman, que se levantaram contra ele, algumas acusações, né, e se levantaram contra o Superman e o prenderam. Foram até ele e o prenderam. Na mentalidade de uma criança, isso não faz o menor sentido, porque eles estão prendendo alguém que é extremamente poderoso. Alguém capaz de fugir ou sair voando. Colocaram uma algema nas mãos do Superman e o levaram para uma cela. Mas o Superman poderia facilmente se livrar disso. Bastava ele fazer assim, que a corrente ou aquela algema se quebraria. E foi isso que ele fez no filme. Quando ele foi liberto, ele só fez assim e quebrou. Dentro de uma cela era só usar seu raio laser ali para derreter as grades da cela e sair. Ou simplesmente esticar seus braços, sair voando, quebrando todas as paredes. Era o Superman. Mas a cena que foi inclusive reproduzida nesse filme que está aí projetado para vocês é interessante. Porque o Superman se deixou ser preso. O que o Superman não faria com esses soldados que estão ali para prendê-lo? Poderia acabar com eles com um piscar de olhos. Mas ele se deixou ser preso, apesar de ser tão poderoso assim. A história que está diante de nós, ela reflete essa realidade. Mas é claro, Jesus nem se compara ao Superman, porque Jesus é muito mais poderoso que o Superman. E Jesus tem todo o poder em suas mãos, e se ele quisesse usar o seu poder e a sua autoridade, Jesus jamais seria preso.
Não é a vitória do Império Romano e da elite religiosa contra Jesus. Não foram eles que prenderam Jesus. Foi o próprio Senhor Jesus que se entregou. Foi o próprio Senhor Jesus que permitiu que o amarrassem, mesmo sendo Ele aquele que mantém todas as coisas funcionando, aquele que sustenta o universo com o poder da sua palavra. Mesmo sendo Ele o Criador de todas as coisas, algo que o super-homem não é. Ainda assim, Ele deixou, porque estava se entregando, Ele deixou que os soldados o prendessem naquela noite. Eu quero levá-los a relembrar do que nós estudamos no sermão passado. E, inclusive, ainda não foi para a internet, não houve transmissão, então se você perdeu, depois você acompanha lá, que vai na segunda-feira, talvez. Vamos relembrar o ato número 1. No ato número 1, nós encontramos o Senhor Jesus indo para o Getsêmani com os seus discípulos a fim de orar. Então o Senhor Jesus, naquele momento, ele vai para o Getsêmani e ele começa a orar. E nós encontramos o Senhor Jesus orando de forma intensa. O Senhor Jesus estava angustiado, tão angustiado que ele chegou a suar gotas de sangue. O Senhor Jesus por 3 vezes orou assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Por 3 vezes o Senhor Jesus, enquanto os seus discípulos dormindo, enquanto eles deveriam estar ali orando com ele. Então, no primeiro ato, nós encontramos essa oração profunda, intensa e marcada por sofrimento e dor. Havia um cálice que estava prestes a ser derramado sobre a cabeça de Jesus Cristo. E nós sabemos muito bem que esse cálice é o cálice da ira do Pai. Quando nós estudamos na semana passada, nós vimos que no ato 2, Judas Iscariotes, que lá no capítulo 13 tinha saído do cenáculo para trair Jesus, ele agora chega conduzindo aquela elite religiosa até Jesus. Ele vem com um destacamento de soldados e também vem com os oficiais do templo. Como vimos, mais de 1000 soldados bem treinados para prender 11 homens, na verdade 12. Judas já não estava aqui, mas agora Judas chega e ele combina um código com os seus pares ali, e esse código era um beijo. Aquele a quem eu beijar, prendei-o. Esse é Jesus. Ele precisou desse código porque nós estávamos numa noite sombria, numa penumbra, perto da meia-noite. Então foi necessário que um código fosse dado, porque afinal as roupas eram todas iguais, o cabelo era parecido, a barba também, então como identificar alguém no escuro? Então Judas dá aquele beijo demorado em Jesus, e assim ele trai o seu Senhor. Nós vimos no ato 3 que nesse momento em que os soldados chegam, o Senhor revela a sua divindade. Dá mais uma demonstração da sua divindade diante daqueles que estavam ali para prendê-lo e também diante dos seus discípulos. Quando o Senhor Jesus faz a pergunta: a quem vocês estão procurando? E eles respondem: a Jesus de Nazaré. O Senhor Jesus usou aquela expressãozinha que vocês até decoraram, ego eimi, que significa sou eu. E quando o Senhor Jesus disse isso, quando ele disse sou eu, imediatamente aquela tropa deu um passo para trás, recuou, e essa linguagem militar é interessante. Uma tropa, quando recua, é porque está começando a perder, recuaram e caíram todos no chão. Tiveram um lampejo do poder da glória de Jesus ali e não suportaram e caíram todos no chão. E ficariam ali se Jesus quisesse, até que os discípulos saíssem ali abertamente e Jesus vencesse sobre eles. Mas essa não era a vontade de Jesus. A vontade dele era permanecer ali. Então Jesus demonstrou a sua onipotência. Ele é poderoso, ele pode parar mais de 1000 soldados romanos apenas com uma palavra. Ele pode lançar uma tropa toda no chão apenas com ego eimi, ou com eu sou. Nós vimos também que Jesus revela a sua soberania. Ele tem controle sobre todas as coisas. Nada fugiu do seu controle. Ele estava se entregando. E também a vida dos seus discípulos estava no controle de Jesus. E aí Jesus disse assim, no versículo 9, 8 e 9. Já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens, os discípulos,
E aí João se lembra que Jesus é soberano e que estava acontecendo aquilo que ele queria. João disse assim: isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. De fato, os discípulos não foram presos, fugiram, saíram dali, e isso revela a soberania de Jesus nessa cena. Ele sabe exatamente tudo o que vai acontecer com a sua vida e com a vida dos seus discípulos, e tudo acontece de acordo com o que ele fala. Agora nós entramos no ato 4, que é o ato que eu não tratei com vocês na semana passada, porque o tempo foi embora. No ato 4, nós encontramos a reação de Pedro. Pedro vai ter uma reação muito enérgica nesse momento da história. Pedro vai partir para o confronto. Vamos à leitura. Versos 10 e 11. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo, que era o servo do sumo sacerdote, era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Veja, irmãos, nós encontramos Pedro aqui numa ação muito corajosa. E afoita também. Própria do Pedrão, que nós bem conhecemos. Do nada ele saca a sua espada, e a espada aqui é uma espada pequena, que media entre 12 a 15 centímetros, seria um facão no Brasil. Era uma espada que ficava enrolada numa couraça e guardado aqui na cintura. Não era uma espada Excalibur, aquela que você está acostumado a ver na guerra. Era uma espadinha curta, pequena. Então ele saca a sua espada, vai para cima do servo do sumo sacerdote para matá-lo. Ele mirou a sua cabeça, mas é lógico, ele deu uma esquivadinha e vope na sua orelha, e ali estava a orelha pendurada do servo Malco, ou talvez caiu no chão, sei lá. Agora é importante que você saiba que há coisas na Bíblia que a gente não presta atenção às vezes quando lê. Às vezes eu fico maravilhado porque eu li muitas vezes um trecho como esse, e aí você vai lendo, estudando, você descobre coisas que você não tinha percebido antes. Mas não pode passar despercebido de nós o fato de que quando Pedro cortou a orelha do Malco, isso estava dentro do controle absoluto de Jesus Cristo. Jesus Cristo sabia que aquilo ia acontecer, e ele não cooperou para impedir que isso acontecesse, porque ele queria que isso acontecesse. Era a vontade de Jesus. Quando nós lemos a narrativa lá em Lucas capítulo 22, nós temos que recorrer aos outros evangelistas para encontrar mais informações, nós ali percebemos o Senhor Jesus instituindo a ceia do Senhor, nessa mesma noite, depois de avisar que Pedro vai negar o Senhor Jesus 3 vezes, o Senhor então ordena aos seus discípulos que comprem espadas. Olha que interessante. Poucas horas antes, ou talvez minutos até mesmo, dependendo da ordem da saída, o Senhor ordena os discípulos a comprarem espadas. Veja o que está escrito em Lucas capítulo 22. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, vocês foram sem isso tudo, faltou alguma coisa para vocês? Aqui é uma memória da missão dos 70, que Jesus envia os 70 discípulos de Jesus ali para fazer uma missão. E a ordem foi essa, que eles fossem sem bolsa, sem saco de viagem. E aí ele pergunta: faltou alguma coisa para vocês? Resposta: nada, responderam eles. Aí ele lhes disse, o Senhor: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na. E levem também um saco de viagem. Se vocês não têm espada, venda a sua capa e compre uma. Olha que interessante. O Senhor Jesus manda eles comprar uma espada. E aí o Senhor Jesus continua. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores. Jesus já está olhando para a cruz onde ele será crucificado junto com os transgressores. E lhes digo isso. Eles digo que isso precisa cumprir-se em mim. Eu preciso estar entre esses dois criminosos aqui, os transgressores. E tudo o que está escrito a meu respeito há de se cumprir. E os discípulos disseram assim: Senhor, veja, aqui está 2 espadas. E o Senhor não disse assim: então jogue fora, porque senão Pedro, que é cabeça de bagre, vai fazer besteira. Jesus sabia que o que Pedro ia fazer. Mas o Senhor disse: é suficiente. E aí eles saíram dali.
Então nós sabemos que os discípulos estavam carregando 2 espadas pequenas, é claro, e o Senhor Jesus não os impediu de levar essa espada. Veja como Jesus tem um controle sobre toda a história. Por que Jesus levantou essa questão? Por que nós sabemos que eles têm espada? Por que isso tudo está registrado? Lucas e agora João está nos mostrando o controle absoluto de Jesus sobre toda a história, sobre cada fato, cada movimento da história. Cada passo que os discípulos davam estava tudo debaixo do controle de Jesus. Sei que há uma disputa aqui quanto ao significado dessas espadas. Alguns vão falar que Jesus não estava falando literalmente, outros vão falar que sim, e por aí vai. Eu não tenho tempo para essa discussão. Mas o fato é que os discípulos entenderam literalmente. Mostraram uma espada literalmente, não mostraram a Bíblia para Jesus. Está aqui a espada aqui. E se Jesus tivesse a intenção de não falar literalmente, o Senhor não os corrigiu. Deixou que eles entendessem literalmente, se fosse a intenção de Jesus. Mas apesar dessa reação afoita e apavorada de Pedro, de cortar a orelha do coitado do Malco, nós percebemos algumas verdades nessa história. Em primeiro lugar, nós percebemos que o ato de Jesus repreender Pedro demonstra que Jesus não tinha nenhuma intenção de se insurgir contra Roma, de se levantar contra o Império Romano. Vale lembrar que a visão dos judeus com relação ao Messias, naqueles dias, era que o Messias ia levantar e ia arrebentar com o Império Romano. Ia tirar Roma do poder e estabelecer um reinado em Israel à semelhança de Davi. Essa era a esperança deles. E o Senhor Jesus, nesse ato, está dando uma grande lição, tanto para aqueles que foram prender Jesus, quanto para aqueles que estavam junto com Jesus. E também para a elite religiosa, Jesus está dando uma grande lição. Eu não vim a esse mundo para me insurgir, para se levantar contra o Império Romano. O texto que está em tela, nele Jesus ordenou a Pedro também o seguinte: Pedro, guarde a espada. Você precisa guardar a espada. Não é assim que as coisas funcionam. E o Senhor Jesus faz uma pergunta: acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Pedro está tentando resolver a situação de forma a livrar o Senhor do que estava prestes a acontecer. Jesus seria preso e morto. E Jesus disse assim: guarda isso. Embanhe a sua espada. Você acha que eu não vou beber o cálice que o Pai me deu para beber? Nós vimos que o Senhor Jesus já orou ao Pai 3 vezes. Pai, afasta de mim esse cálice, se for a tua vontade. E Deus, Pai, disse não. Então Jesus sabe que terá que beber o cálice. Agora Pedro está lá tentando atrapalhar. Tentando salvar, resolver as coisas na força do braço dele. Em segundo lugar, essa reação de Pedro também Jesus demonstra ali a sua onipotência. O seu poder, mais uma vez. Nós encontramos aqui mais um sinal miraculoso. O Senhor milagrosamente curou a orelha do Malco. Em terceiro lugar, também nós temos uma grande demonstração de misericórdia. Afinal, o Senhor Jesus curou aquele que estava para prendê-lo, num ato de misericórdia para com o Malco. Mas agora volte para a reação de Pedro. Uma pergunta que precisa ser respondida: o que levou Pedro a reagir assim? Talvez a resposta natural é Pedro, né? Não podemos esperar nada diferente de Pedro. Pedro é aquele que fala sem pensar, aquele que fala o que não deve, que reage de maneira impensada. Nós conhecemos muito bem o Pedro, então talvez seja isso. O Pedro agiu de forma inconsequente. E quando nós olhamos de forma natural para o texto, a reação de Pedro parece uma loucura para nós. Vamos pensar, vamos fazer um cálculo. Eram 12 homens, pescadores, cobrador de impostos, carpinteiro, nenhum soldado. 12 homens carregando 2 pequenas espadas de 12 a 15 centímetros. Por outro lado, estava vindo na direção deles um destacamento. Nós vimos na semana passada que um destacamento completo era composto por 1.000 soldados romanos bem treinados, 700 soldados de infantaria, mais 240 cavalos de infantaria, ou da cavalaria, desculpe, 240 cavalaria.
Qual era a chance daqueles 12, com aquela espadinha pequena, vencer aquilo tudo? Zero. A mínima. Certamente nem Pedro, na sua insanidade, pensaria que com aqueles homens ali, eles conseguiriam vencer toda aquela tropa. Era algo impossível. Nós precisamos mergulhar no contexto para entender um pouco o que se passou naquela noite, para entender a reação de Pedro. Certamente Pedro não agiu como um louco, não agiu de forma inconsequente. Foi afoito, em certo sentido. Mas havia uma atmosfera, um clima por detrás daquela noite que impulsionou não só Pedro, mas também os demais discípulos a ter esse tipo de reação. Nós sabemos sim que Pedro é conhecido por ser afoito. E como eu disse aqui, não é diferente. Também não podemos negar que Pedro foi por demais corajoso. Foi por demais corajoso. Sacar aquela espadinha de nada ali, de brinquedo praticamente, contra aquela tropa. Mas o que impulsionou Pedro a agir assim? O que levou Pedro a tomar essa decisão tão doida, humanamente falando? Será que Pedro foi corajoso? Será que era a coragem de Pedro? Bem, fica-nos evidente que a coragem de Pedro não era tão corajoso assim. Porque daqui a pouco ele vai fugir e vai negar Jesus 3 vezes. Cadê o Pedro corajoso? Então, o que aconteceu entre o Pedro aqui, nesse instante, entre o Pedro que vai para cima de 1000 soldados e o Pedro que nega Jesus a seguir? O que mudou? O que mudou foi a perspectiva de Pedro. A perspectiva de Pedro com relação a Jesus e o que ele ia fazer. E todas as vezes que a nossa perspectiva com relação a Jesus é mudada ou ela é distorcida, automaticamente a nossa reação também muda. E com Pedro não foi diferente. Tudo o que aconteceu naquele jardim, naquela noite, gerou uma atmosfera triunfal na mente dos 11. É algo que a gente às vezes passa despercebido ao ler o texto, mas o que aconteceu naquela noite gerou na mente deles uma atmosfera triunfal. E por isso mesmo, com 12 homens, Pedro partiu para cima, desembainhou sua espada e foi para cima. Veja o que Lucas registra no capítulo 22, 49 e 50. Isso não foi só com Pedro. A mente dos discípulos estava na mesma direção que Pedro. Pedro só foi um pouquinho mais apavorado. Veja o que está escrito em Lucas capítulo 22, 49 e 50. Diz assim: ao verem o que ia acontecer, o contexto é o mesmo, estava vindo os soldados para prender Jesus. O que ia acontecer era a prisão de Jesus. Os que estavam com Jesus disseram: Senhor, atacaremos com espadas? Veja a pergunta dos discípulos, não é Pedro só falando aqui não. Senhor, atacaremos com espadas? E um deles, o servo do sumo sacerdote, decepou a orelha direita. Vindo no carro, até estava contando para o Enzo essa história, ilustrando a história. Senhor, devemos atacar com a espada? Nessa, Pedro já ouviu o quê? A espada já saiu, deu uma espadada na orelha do rapaz. Pedro foi afoito, mas essa vontade de vencer, essa sensação de vitória estava presente no coração dos 11 discípulos de Jesus. Eles viram vindo, o Senhor Jesus mandou comprar a espada, está vindo agora os inimigos, e agora, Senhor, o que a gente faz? Aí Pedro já tinha ido. Vamos refletir um pouco. Vamos pensar um pouco sobre essa atmosfera triunfal que estava presente naquele dia. Vamos, na verdade, recapitular um pouquinho antes de tudo que aconteceu aqui. Quando nós olhamos para a história dos evangelhos, a vida de Jesus e a vida dos discípulos, nós sabemos que o Senhor Jesus realizou na presença dos discípulos inúmeros sinais miraculosos que não estão nem registrados na Bíblia. João fala disso. Eles viram curas, viram Jesus ressuscitando Lázaro, viram Jesus curando o oficial do centurião, filho do centurião, depois o servo do centurião. Viram Jesus multiplicando pães, transformando a água em vinho, curando o paralítico. E viram também o Senhor Jesus vencendo Satanás, vencendo os demônios, os endemoniados. E os demônios são muito mais poderosos do que qualquer legião romana. E Jesus os venceu. Então Jesus
demonstrou o seu poder de diversas formas. Mas nós não podemos nos esquecer também do que aconteceu nessa noite. Porque o que eles viram ali os impulsionou a ter essa percepção e essa sensação que agora era a hora de vencer Roma. Agora era a hora de triunfar sobre eles. O que aconteceu nessa noite? Ou o que acabaram de acontecer? O que eles viram? Talvez se você estivesse ali, você teria também arrancado sua espada e falou, é agora. Lembra quando o Senhor Jesus pergunta para os soldados, quem vocês estão procurando? E aí eles respondem, Jesus de Nazaré. E o Senhor Jesus dá um passo à frente e diz, sou eu. O famoso ego eimi, que é aquela expressãozinha que só pode ser usada para Deus. E o texto diz que quando o Senhor Jesus disse ego eimi, ou sou eu, que a Bíblia diz que aqueles soldados, aquela multidão, mais de 1000 soldados, deram um passo para trás, recuaram, e isso numa linguagem militar é muito importante. Uma tropa que está indo para aprender alguém recuar é significativo, não pode recuar jamais. E a seguir eles caem todos no chão. O que eles viram? Uma demonstração de poder de Jesus contra o Império Romano. Eles simplesmente ficaram prostrados, caídos no chão diante de Jesus, inertes, sem poder reagir. Eles estão percebendo que o Senhor Jesus, que pela primeira vez reage de alguma forma contra o Império Romano. Porque quando você olha a história de Jesus, ele jamais se levantou contra o Império Romano. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus curou o filho do centurião, depois curou o servo de um centurião. Quando perguntaram para ele se tinha que pagar imposto para César, numa pegadinha, o Senhor Jesus disse, sim, tem que pagar imposto, dai a César o que é de César. Jesus nunca se levantou contra o Império Romano. Inclusive, o Senhor Jesus disse a Pedro, guarde a espada. Guarde a espada. E agora eles estão vendo o Senhor Jesus, mesmo sem tocar naqueles homens, os lançando no chão, todos eles. Ah, se eu estivesse ali, eu pegava a espada do Pedro e falava, agora, Senhor, me dá essa espada aí, Pedro. E que agora que o rei vai assumir o trono e a gente vai fazer parte disso tudo. Então, diante de tamanha demonstração de poder na frente deles, claro que eles pensaram que chegou a hora de Jesus assumir o trono. Vale lembrar também que nessa mesma noite, em várias circunstâncias, o Senhor Jesus disse assim, a minha hora é chegado, chegou a hora do Filho ser glorificado. Meus irmãos, falar da sua morte como glória, gloriosa, eu falo para você, chegou a hora de eu ser glorificado, Pai, glorifica o Filho. Isso traz um sentimento, uma impressão de algo glorioso. O que é mais glorioso para Israel do que ter um rei assentado no trono? E era assim que Jesus estava se referindo à sua morte. É hora do Filho ser glorificado. Aí você junta tudo isso com o apavor de Pedro. Deu no que deu. Eles, de fato, esperavam um reino messiânico, terreno. Eles queriam que Jesus assumisse, e era essa a expectativa deles. Inclusive, eles disputavam quem era o maior no reino, quem seria o maior quando Jesus se assentasse no trono. A mãe de dois discutindo, um vai ficar à direita, outro à esquerda, pensando num reino terreno. No dia seguinte, o Senhor Jesus, diante de Pôncio Pilatos, quando interrogado, ele disse assim, se meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, meus ministros, ou seja, meus anjos, eles se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Meu reino, porém, não procede dessa fonte. Lógico que os discípulos não sabiam disso ainda. Como bem sabemos, muitas verdades ditas por Jesus só foram entendidas mais tarde pelos discípulos. Eles não compreendiam muitas coisas. Eles estavam aprendendo ainda. O que Pedro e companhia viu nessa noite pareceu a eles algo muito diferente. Algo muito assustador.
E essa cena foi eufórica por demais. Eles contemplaram Jesus e perceberam que eles estavam diante do cenário ideal para Jesus assumir o controle. O cenário ideal para Jesus assumir o controle. Essa é a segunda vez que o cenário é montado para que Jesus seja aclamado como rei físico. Quando o Senhor Jesus multiplicou os pães e peixes, ali para aquela multidão, cerca de 20 mil pessoas mais ou menos, nós, quando estudamos lá no capítulo 6 esse trecho, nós percebemos que aquela multidão queria aclamar o Senhor como o profeta e o rei, a força, e o Senhor Jesus se ocultou do meio deles. Aqui mais uma vez, só que dessa vez a euforia era maior. Porque quem eram os inimigos de Israel nesse momento da história? Os romanos. E Jesus jogou todos eles no chão com o poder da sua palavra, com o poder do ego eime. Então Pedro e os demais, eles não eram loucos, inconsequentes. Pedro era um pouquinho meio biruta da cabeça, mas não é para tanto. Mas eles não eram tão loucos assim. A prova disso é que quando nada aconteceu como eles queriam, como eles pensaram que ia acontecer, quando Jesus de fato foi preso, o que aconteceu com a coragem deles? O que aconteceu com essa esperança messiânica terrena? Foi para a lata do lixo. Eles fugiram, todos eles. Só João e Pedro que ficaram um pouquinho mais perto. Mas ainda assim, oculto, agente secreto escondido. Todos eles fugiram, porque o Senhor Jesus Cristo, ao permitir ser preso, ao se entregar para ser preso, o Senhor Jesus desmontou, despedaçou a esperança equivocada que eles tinham. Eles esperavam um rei físico, à semelhança de Davi. E o Senhor Jesus deixa claro que o reino dele não é daqui. João registra apenas parte da repreensão que o Senhor Jesus deu a Pedro. Mas nessa repreensão é suficiente para perceber que Jesus está dizendo para Pedro que tudo, absolutamente tudo está no controle dele e que ele não precisa que ninguém o defenda, que ninguém o proteja, porque ele veio exatamente para ser entregue. Jesus sabia, conforme o texto que está projetado em tela para vocês, Jesus sabia que haveria de tomar o cálice da ira preparado pelo Pai. Ele tinha certeza absoluta de tudo isso. Então tudo está no seu controle. Os outros evangelhos, eles registraram um pouquinho mais sobre essa repreensão que o Senhor Jesus deu a Pedro, ou deu essa correção. Vamos ver. Jesus disse a Pedro assim, a repreensão. Isso está nos sinópticos, nos outros evangelhos. Pedro, os que empunham a espada, pela espada morrerão. Isso não está em João, está nos outros evangelhos. Veja, Jesus estava fazendo o que aqui nesse momento dessa repreensão? O Senhor Jesus estava evocando Gênesis 9:6, que diz assim, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue. Se você ferir com a espada, você vai morrer através da espada. É assim que funcionava a antiga aliança. Então guarde a sua espada. E se Jesus não tivesse curado o Malco, ia ficar muito caro para Pedro, porque ele se levantou contra o servo do sumo sacerdote. Mas aquela cura aliviou um pouco as consequências para o Pedrão. Então ele não precisou experimentar o sangue por sangue, ou talvez orelha por orelha. E o Senhor Jesus prossegue. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Uma legião de anjos equivale a 6.000 anjos. Essa é uma linguagem militar. Então nós temos aqui o Senhor Jesus dizendo que se ele pedisse ao Pai, o Pai enviaria mais de 72 mil anjos para defendê-lo. No Antigo Testamento, lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, quando o exército de Senaqueribe estava ameaçando Jerusalém, Deus enviou apenas um anjo que matou 185 mil soldados. Nós temos aqui diante de Jesus apenas 1.000 soldados. Um anjo destruiu, matou 185 soldados de Senaqueribe. Mas o Senhor prossegue. Eu poderia, claro, pedir a meu Pai, Ele enviaria, acabaria com tudo isso.
Mas como se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Veja as palavras de Jesus, ele sabe o que está escrito a respeito dele. Ele sabe que ele precisa cumprir o que as Escrituras ou os profetas falaram sobre ele. Se o Pai mandar uma legião de anjos ou mandar 72 mil soldados, como é que vai se cumprir as Escrituras? E aí então o Senhor Jesus responde: basta, Pedro. E toca a orelha de Malco e ele é curado. Com isso, Jesus deixa claro mais uma vez que ele não precisa que Pedro use sua espada para defendê-lo. E assim nós chegamos ao final do ato 4, onde nós contemplamos a reação de Pedro e o controle soberano de Jesus sobre todas as coisas. Nós vamos falar do Pedro no próximo sermão. Em Lucas, capítulo 22, do versículo 52 a 53, nós encontramos as palavras que Jesus dirigiu às autoridades religiosas que estavam ali para prendê-lo. Veja o que Jesus disse. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo. Veja, ele não se dirigiu aos romanos. Nós temos aqui os chefes dos sacerdotes, os oficiais ou os guardas do templo e os líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo. E o Senhor Jesus diz a eles, na presença dos romanos, o seguinte: estou eu chefiando alguma rebelião? Porque Jesus estava sendo acusado, e esse foi o argumento da elite religiosa para levar os oficiais do templo, de que a ideia era que Jesus estava preparando uma rebelião contra o Império Romano. Como eu disse a vocês, era a Páscoa judaica. E na Páscoa judaica quintuplicava o número de pessoas visitando aquela região para comemorar a Páscoa. Toda a Páscoa, dia de Pentecostes, era um caos e o Império Romano ficava desesperado, porque havia o risco iminente de rebeliões. Então o argumento foi: há uma rebelião em curso. Jesus e os seus discípulos estão planejando algo. E o Senhor Jesus, então, sabendo disso, disse: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? A resposta é: não, não está fazendo nenhuma rebelião. E o Senhor Jesus então diz: todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram as mãos contra mim. Vocês nunca levantaram as mãos. Eu sempre ensinei no templo. Tudo que eu fiz às claras, na presença de vocês. Vocês nunca levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês. Nas trevas, penumbra, essa é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Jesus mostra que ele não era nenhum tipo de rebelde. Ele está mostrando que tudo que ele fez sempre às claras, mas os seus inimigos preferem agir nas trevas, porque eles são filhos das trevas. Então, após essas palavras, Mateus registra, João não, mas Mateus registra que todos os discípulos de Jesus abandonaram ele e fugiram. E assim cumpriu aquilo que o Senhor havia dito lá no capítulo 16, versículo 32. O Senhor Jesus disse assim: eis que vem a hora, e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis sós. Contudo, não estou só, porque meu Pai está comigo. E assim os discípulos dispersam, e essa palavra de Jesus, de João capítulo 16, 32, se cumpre. Jesus fica só, mas ele deixa claro que não está só, porque o Pai está com ele. O Pai vai caminhar com ele até o fim. E assim nós entramos no ato 5. Discípulos saíram, agora o Senhor Jesus vai ser levado, preso e levado para Anás. Versículo 12 e 14 ao 14. Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Lembra da cena do super-homem lá? Prenderam Jesus. Amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Tem algumas informações no nosso texto e essas informações não estão aqui à toa. O João, escrevendo esse texto, João, que era conhecido do sumo sacerdote, inclusive, foi por causa disso que Pedro conseguiu entrar naquele recinto onde Jesus estava sendo julgado,
porque João estava lá dentro e ele pediu permissão para que Pedro entrasse. Então uma serva que cuidava da porta foi até a porta e abriu para Pedro. Inclusive foi ela que fez a primeira pergunta: você não é um deles, não? Então João, ele era conhecido do sumo sacerdote. Por isso, João descreve o nome daquele que teve a orelha cortada, que era servo do sumo sacerdote. Ele sabia o seu nome. Então João está registrando alguns detalhes muito interessantes aqui no texto, para mostrar a conspiração e a maldade daqueles homens. O Senhor Jesus foi levado na presença de um homem chamado Anás. Está tudo errado. Anás, ele não era o sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote nesse ano? João deixa muito claro quem era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás era o sumo sacerdote nesse ano. Estava errado o horário, o jeito que fez, a forma como foi feito, está tudo errado. E aqui também está errado. Quem era o tal do Anás? O texto diz, ele era sogro do sumo sacerdote. Por que levaram para Anás primeiro? Quem era Anás? Anás era alguém que foi um sumo sacerdote há 20 anos antes desse episódio. Alguém extremamente influente no judaísmo da época. Apesar de ter sido destituído do seu ofício de sumo sacerdote pelo próprio Império Romano, por causa do seu poder, da sua fama, ele continuou ainda sendo chamado de sumo sacerdote. Por isso, dependendo do texto que você for ler, você vai ver sumo sacerdote Anás, mas só tinha um sumo sacerdote. Mas pela primeira vez na história, nós encontramos 2 sumos sacerdotes. Porque Anás, apesar de não ser oficial, ele continuou sendo reconhecido como sendo. A sua importância era tão grande, que eles procuraram Anás primeiro. E ao que tudo indica, Anás era aquele que estava conspirando, porque Caifás era apenas uma marionete do seu sogro. O Anás, ele era tão influente, que ele conseguiu deixar ou colocar os seus 5 filhos anteriores ao Caifás, ele conseguiu levantá-los como sacerdotes. Então ele manteve o sacerdócio na sua família, um monopólio dentro da sua família. E a sua família se enriqueceu muito. E agora nós temos Caifás, que era apenas uma marionete, que era genro de Anás. A família de Anás corrompeu o sacerdócio nos dias de Jesus. Tornaram o ofício de sacerdócio enriquecedor. Eles eram podres de rico. Vale lembrar que aquela comercialização de animais, a troca feita pelos cambistas, tudo isso com a autorização de Anás e sua família. E eles ficavam com uma parte gorda dos recursos da venda. E agora você consegue entender o ódio, a raiva desse Anás e também do genro dele, o Caifás, para com a pessoa de Jesus. Porque o Senhor Jesus, por 2 vezes na história, João registra uma só, mas 2 vezes na história, o Senhor Jesus purifica o templo. Ele vira as mesas dos cambistas, solta os animais. Ele mexeu na ferida do sacerdote. E agora Jesus está diante de Caifás, genro de Anás. E o Caifás vai dizer algo assim, aliás, ele disse algo assim um tempo atrás. É necessário que morra um homem, é melhor que morra um homem do que pereça toda uma nação. O João cita isso, ó. Olha a parte em vermelho. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Quando que ele disse isso? Ele disse isso lá no capítulo 11. Após o Senhor Jesus ressuscitar Lázaro. O que aconteceu após a ressurreição de Lázaro? Os curiosos foram atraídos. Todo mundo queria ver o Lázaro. Virou ali alguém que se fosse hoje ia cobrar bilheteria para ver o Lázaro. E a elite religiosa estava com tanta raiva do que estava acontecendo, que a popularidade de Jesus estava aumentando ainda mais, que eles até intentaram matar o coitado do Lázaro. Mas não aconteceu isso. E nesse momento, quando eles se reuniram para tramar a morte de Jesus, o Caifás, nessa reunião macabra, disse assim: é bom que um homem morra pelo povo. Está lá em João 11, do 49 a 52. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis,
Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo, que não pereça toda a nação? Não é melhor morrer um? Não é melhor que a gente mate esse homem aqui, Jesus Cristo? Por quê? Porque a fama de Jesus era tão grande, tão grande. E lá no capítulo 6, como eu já disse a vocês, quase o aclamaram como rei. E Roma não aceita outro rei. Roma não aceita outro reinado. Só existe um rei, debaixo do Império Romano. E não pode ser um judeu. Então havia sim um risco de uma rebelião, de uma revolta. E se isso acontecesse, o sacerdócio ia ruir. Com isso, ia ruir também os ganhos dos sacerdotes. Então é melhor que morra ele, Jesus Cristo. Morra ele, do que toda a nação pereça. E João, quando ele viu isso, lógico, não na hora, mas depois, ele disse algo interessante. Jesus, ele não disse isso de si mesmo, o Caifás, mas sendo sumo sacerdote naquele ano. Olha que interessante, ele profetizou que Jesus morreria pela nação judaica e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num único povo. Mesmo sendo corrupto, mesmo sendo um endemoniado, um gadareno, ainda assim, da boca dele saiu uma profecia sobre Jesus Cristo. Da boca daquele que estava planejando a morte e a execução de Jesus. Deus usou a boca dele para falar da morte de Jesus Cristo. As palavras de Caifás naquele dia foram interessantes. Seria bom que um homem morresse pelo seu povo. Seria bom que um homem morresse pelo seu povo. E João, quando comentou, disse assim, não somente por aquela nação, não somente pela nação de Israel, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. O que João viu abrangia eu e você. Porque por causa daquele que morreu pelo seu povo, por causa dele, nós estamos aqui hoje reunidos. Ele nos reuniu num único povo. Meus irmãos, nós estamos apenas um dia, ou menos de um dia da nossa redenção. O Senhor Jesus será julgado nessa madrugada, ao amanhecer o dia já o levarão para Pôncio Pilatos. E o Senhor Jesus, como você sabe, vai ser morto, entregue, pendurado naquela cruz. Para os reinos desse mundo, a morte de um rei representa uma derrota, uma tragédia, um fracasso, uma perda. Mas para o reino celestial, a morte do rei representa a vitória. A vitória. Quando Paulo escreveu aos irmãos de Colossos, ele registra que o Senhor Jesus triunfou sobre os seus inimigos na cruz. A cruz é a vitória, por isso a cruz é gloriosa. Assim sendo, no reino terreno, os súditos lamentam a morte do seu Senhor. Quando morre um rei, os súditos sofrem, eles choram, eles lamentam, eles ficam de luto por muito tempo. Mas no reino celestial, os súditos que somos nós não lamentamos a morte do nosso Senhor. Nós celebramos a morte do Senhor. Porque ela é a nossa vitória, ela é a nossa redenção. Nós não celebramos a morte de Jesus porque ele foi um rei mau, do qual nós torcemos pela sua morte, ainda bem que morreu esse rei mau. Nós celebramos porque o rei nos amou tanto que deu a sua vida para nos salvar. E nesse exato momento, eu e você como súditos do rei, nós obedeceremos o Senhor e celebraremos a ceia, onde o Senhor ordena que façamos isso para relembrar a sua morte. Porque a morte do rei marca a nossa vitória. A morte do rei marca a nossa redenção. A Bíblia diz, lá em Atos capítulo 20, que a igreja de Jesus Cristo foi comprada com o sangue do próprio Deus. Com o sangue do próprio Deus. O Deus Filho se entregou naquela cruz para cumprir a vontade do Pai, para receber toda a ira do Pai que estava vindo em nossa direção. E agora eu e vocês, nós vamos através desses elementos que estão aqui diante de mim, nós vamos recordar através do pão,
do corpo de Jesus Cristo que foi traspassado naquela cruz. O pão que você vai comer, o pão que você vai mastigar, vai te fazer lembrar do corpo traspassado, do corpo moído de Jesus por você naquele dia. Vale lembrar do que é dito em Isaías 53, aquela profecia acerca de Jesus 700 anos antes da sua vinda. É dito que foi do agrado do Senhor moer aquele servo, que é Jesus. Foi moído por quem? Resposta: por Deus Pai. Foi do agrado do Pai moer o seu filho, derramando sobre ele, massacrando, apertando o seu filho naquela cruz com o peso da ira que nos era devido. Então, ao comer esse pão, eu e você precisamos relembrar que esse pão representa aquilo que Jesus passou no seu corpo naquela cruz. Aquilo que ele recebeu no seu corpo. Ele recebeu no seu corpo toda a ira de Deus. Toda a ira de Deus para que eu e você não recebêssemos. Ao tomar o cálice, nós vamos recordar do precioso sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Há uma música antiga que diz assim: gotas de sangue me justificam. E ela é verdadeira. E eu e vocês fomos justificados por gotas de sangue. Esse é o preço da nossa redenção. Então, diante do cálice, nós vamos recordar desse precioso sangue. E nós vamos participar dessa ceia com muita alegria no nosso coração, porque ela representa de fato a libertação. Ela representa de fato a nossa salvação. E é tão importante esse evento, é tão importante para mim e para você, que a gente precisa repetir isso sempre. Nós precisamos visualizar isso sempre. Nós sabemos que Jesus morreu na cruz. Qualquer um aí no Brasil, lá do Brasil, sabe. Por mais que não crê em nada. Todo mundo sabe, Jesus é um que morreu na cruz. Até alguns japoneses sabem disso. Mas para nós é muito mais do que isso. Nós precisamos vislumbrar os elementos. Nós precisamos tocar os elementos, porque isso é didático para nós. Nos faz rememorar aquilo que o nosso Senhor passou naquela cruz. Jesus não quer que nos esqueçamos disso jamais. Por isso, Ele estabeleceu e instituiu o sacramento da ceia do Senhor, para que participemos com alegria, recordando dos grandes feitos de Jesus Cristo naquela cruz, nosso Senhor. Jesus foi levado para Anás, para ser julgado injustamente. Depois foi levado para Caifás, depois para Pôncio Pilatos, para chegar lá onde ele queria chegar, na cruz. E bendito seja o Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nesse momento, quero pedir a você que abaixe sua cabeça. Nós vamos orar.